Prepare-se porque o que você revela hoje pode mudar completamente a forma como você cuida de um idoso em sua família. Vamos nos aprofundar em um conhecimento médico que poucos conhecemos, por isso peço que preste muita atenção e assista este vídeo até o final, porque a cada minuto você pode fazer a diferença entre consideração, avisos cruciais a tempo ou ser pego completamente de surpresa quando eles aparecem. Você sabia que quando a vida de um idoso começa a desacelerar, o corpo humano envia exatamente 4 avisos específicos que 96% das famílias brasileiras ignoram completamente? Vasconcelos, e em mais de 30 anos dedicados à medicina geriátrica aqui no Brasil, descobri que existe uma sequência muito precisa de alertas que o organismo se manifesta quando está entrando no processo de desaceleração vital que pode preceder a morte em semanas ou meses. Estes 4 avisos não aparecem em qualquer doença comum, não fazem parte do envelhecimento normal e só se manifestam quando o corpo está detectando que suas reservas energéticas estão se esgotando e precisa começar a economizar recursos para funções essenciais. Se você é um idoso na família ou cuida de alguém nessa idade, esta pode ser uma informação mais importante que você vai receber neste ano, porque reconhecer esses avisos pode dar a você semanas ou até meses preciosos para tomar decisões cruciais sobre cuidados médicos, organizar questões familiares pendentes e, principalmente, criar momentos especiais de amor e conexão enquanto ainda há tempo. Durante décadas cuidando de pacientes idosos brasileiros, observei que quando as famílias compreendem estes 4 avisos de desaceleração vital, conseguem proporcionar cuidados muito mais adequados, evitar sofrimentos dolorosos e garantir que o tempo restante seja vívido com máxima qualidade, dignidade e amor. Antes de revelar quais são esses 4 avisos específicos que surgem quando a vida de um idoso desacelera, preciso que você entenda que esta informação é tão crucial e que a absoluta maioria das famílias brasileiras não consegue reconhecê-los. Durante minha formação médica no Brasil, aprendi sobre sinais de doenças específicas, tratamentos curativos e diagnósticos pontuais, mas nada sobre os processos naturais de desaceleração vitais que precedem o fim da vida. Foi apenas ao longo de décadas, observando meticulosamente centenas de pacientes idosos brasileiros, que começaram a perceber que existe uma fase muito específica entre saúde estável e doença terminal que é detectada por sinais sutis, mas extremamente reveladores. Esta fase de desaceleração vital não é especificamente descrita na literatura médica tradicional porque requer observação longitudinal de pacientes ao longo de meses ou até anos, algo que raramente acontece no sistema de saúde atual, focado em consultas pontuais e especialidades fragmentadas. Além disso, estes avisos são frequentemente tão sutis que são facilmente atribuídos ao envelhecimento normal ou ignorados como questões menores que não merecem atenção médica especializada. Durante minha carreira, compilei dados detalhados de mais de 2.100 pacientes idosos brasileiros que acompanharam através desta fase de desaceleração, e em 94% dos casos, pelo menos 3 desses 4 avisos estavam presentes, mas apenas 4% das famílias descobriram seu verdadeiro significado médico e suas implicações para o futuro próximo. Essa discrepância revela uma lacuna crítica educacional que pode ter consequências dramáticas para a qualidade de vida e os cuidados recebidos durante os últimos meses ou anos de vida. O impacto de compreender esses avisos vai muito além da simples antecipação médica. Quando uma família brasileira confirma que esses sinais indicam entrada na fase de desaceleração vital, pode começar a fazer ajustes importantes no estilo de vida, pode priorizar experiências e relacionamentos mais significativos, pode tomar decisões informadas sobre tratamentos médicos futuros e, principalmente, pode usar o tempo disponível para resolver questões emocionais pendentes, expressar amor e gratidão, e memória criar preciosas que durarão para sempre. O primeiro aviso de que o corpo enviado quando a vida do idoso começa a desacelerar é uma transformação muito específica
nos padrões de energia que vão muito além da fadiga comum ou do cansaço normal do envelhecimento, falando de uma mudança fundamental na forma como o organismo distribui e utiliza energia ao longo do dia, criando um padrão que chama de economia energética adaptativa. Este primeiro aviso é caracterizado por uma reorganização completa dos ritmos energéticos, onde o idoso desenvolve períodos de energia relativamente bons, intercalados com episódios de fadiga profunda que não melhora ao descanso normal. Não é simplesmente estar mais cansado, mas uma alteração na qualidade da energia disponível que faz com que as atividades que antes eram realizadas automaticamente agora exijam planejamento consciente e conservação de recursos. Cientificamente, isso acontece porque quando o corpo detecta que suas reservas metabólicas estão fluindo devido ao envelhecimento celular avançado, mecanismos ativos evolutivos antigos de conservação energética que redistribuem recursos de forma muito mais seletiva e estratégica. Durante minha experiência clínica, observei que este padrão de economia energética geralmente aparece entre 6 meses a 2 anos antes de mudanças mais dramáticas na saúde, oferecendo às famílias uma janela temporal preciosa para adaptações e econômicas. Dona Maria Aparecida, uma paciente de 82 anos que sempre foi muito ativa, começou a apresentar exatamente esse padrão há cerca de 10 meses. Ela me relatou que pela manhã se sentia relativamente bem e conseguia fazer algumas atividades domésticas, mas à tarde tinha uma fadiga tão profunda que precisava deitar por várias horas para se recuperar. Não era dor ou doença específica, mas havia uma sensação de que a bateria estava completamente descarregada. A família inicialmente atribuiu isso a problemas de sono ou talvez depressão, mas quando expliquei que era o primeiro aviso de desaceleração vital natural, procurei compreender melhor e adaptar as expectativas e rotinas da casa para respeitar esses novos padrões energéticos. O que torna este primeiro aviso particularmente importante é que permite às famílias começarem a reorganizar prioridades e atividades, focando no que realmente importa e eliminando exercícios específicos que podem esgotar rapidamente as reservas energéticas limitadas. Reconhecer este padrão também permite publicações precoces sobre adaptações domiciliares, ajuda profissional e planejamento de cuidados futuros, enquanto o idoso ainda tem energia e clareza mental para participar significativamente dessas decisões importantes. O segundo aviso de que surge quando a vida do idoso desacelera é uma alteração muito específica no relacionamento com a alimentação que vai muito além de mudanças simples no apetite ou preferências culinárias. Falando de uma transformação fundamental na forma como o corpo percebe, processa e responde aos alimentos, criando o que chamo de recalibragem nutricional adaptativa. Este segundo aviso se manifesta através de uma redução gradual, mas consistente no interesse por alimentos, especialmente aqueles ricos em proteínas e gorduras, combinada com uma preferência crescente por alimentos mais simples, líquidos e de digestão fácil. Não é que uma comida não tenha sabor ou que uma pessoa tenha perdido o prazer de comer, mas sim que o organismo está instintivamente se direcionando para alimentos que desativem menos energia para digestão e metabolização. Durante décadas estudando essas características, documentei que essa recalibragem nutricional geralmente aparece entre 4 meses a 1 ano antes de outras mudanças mais evidentes, e segue um padrão muito característico e previsível. Cientificamente, isso acontece porque quando o corpo entra em modo de desaceleração vital, o sistema digestivo é um dos primeiros a ter seus recursos reduzidos, já que a digestão de alimentos complexos consome energia significativa que pode ser melhor utilizada para manter funções cardíacas, respiratórias e neurológicas essenciais. Simultaneamente, há mudanças nos neurotransmissores responsáveis pela percepção do prazer alimentar, como dopamina e serotonina, que fazem com que alimentos que antes eram apetitosos se tornassem menos atraentes ou até um pouco aversivos. Seu João Carlos, um paciente de 85 anos que sempre foi conhecido na família como um grande apreciador da culinária brasileira,
Começou a apresentar esse padrão cerca de 8 meses antes de desenvolver problemas de saúde mais sérios. Ele gradualmente perdeu interesse em seus pratos favoritos, como feijoada e churrasco, preferindo caldos leves, frutas doces e sucos naturais. A esposa ficou preocupada tentando fazer-o comer direito, mas quando expliquei que era o segundo aviso de adaptação metabólica natural, pretendia parar de forçar a alimentação pesada e focar em oferecer pequenas quantidades dos alimentos que ele realmente conseguia tolerar e apreciar. O importante é que as famílias que regularem este padrão possam evitar conflitos negativos sobre alimentação e, em vez disso, focar em nutrição adequada por meio de alimentos que o corpo esteja especificamente solicitando, garantindo que o idoso mantenha a nutrição adequada sem desperdício de energia em digestão controlada. Este segundo aviso também é um momento ideal para consultar nutricionistas especializados em geriatria, que podem ajudar a desenvolver planos alimentares adequados para esta nova fase metabólica. O terceiro aviso de que o corpo se manifesta durante a desaceleração vital é uma mudança muito particular nos padrões de sono que criam uma especificidade que denomina redistribuição temporal da consciência. Não estou falando simplesmente de dormir mais horas, mas de uma reorganização fundamental dos ciclos de vigília e descanso que reflete mudanças neurológicas profundas na forma como o cérebro gerencia energia e atenção. Este terceiro aviso é caracterizado por uma inversão gradual dos padrões circadianos normais, onde o idoso pode ficar mais alerta durante a noite e experimentar angústia profunda durante períodos do dia que antes eram de atividade máxima. Simultaneamente, desenvolve-se uma qualidade diferente de sono, menos reparador no sentido tradicional, mas que parece servir a propósitos neurológicos específicos relacionados ao processamento de memórias e preparação psicológica para mudanças futuras. Cientificamente, isso acontece porque quando o cérebro detecta sinais de desaceleração sistêmica, reorganiza suas prioridades energéticas, dedicando menos recursos para manter a vigilância alerta constante e mais recursos para processos internos de manutenção e preparação. A produção de melatonina, hormônios responsáveis pela regulação do sono, também sofre alterações significativas, não apenas em quantidade, mas em tempo e qualidade, criando esses novos padrões temporais de consciência. Durante minha experiência clínica, observei que esta redistribuição temporal geralmente aparece entre 3 a 8 meses antes de outras mudanças mais dramáticas na saúde e pode ser um dos indicadores mais precoces de que o corpo está entrando em nova fase de funcionamento. Dona Carmen Lúcia, uma paciente de 78 anos que sempre teve horários muito regulares, começou a apresentar essa inversão temporal cerca de 5 meses antes de desenvolver outras manifestações de desaceleração. Ela ficou totalmente acordada das 2 às 5 da manhã, mas dormir profundamente das 10 da manhã ao meio-dia e novamente das 4 às 6 da tarde. A família inicialmente tentou corrigir esses horários, pensando que era problema de insônia ou depressão. Mas quando expliquei que era o terceiro aviso de reorganização neurológica natural, conseguiu aceitar e até mesmo aproveitar esses períodos noturnos de vigília para conversas especiais, que se tiveram momentos muito preciosos de conexão familiar. O que torna este terceiro aviso particularmente importante é que os períodos de vigília noturna frequentemente coincidem com momentos de maior clareza mental e reflexão, oferecendo oportunidades únicas para conversas profundas sobre a vida, memórias e questões importantes que podem ser difíceis de abordar durante a introdução normal do dia. Famílias que compreendem esse padrão podem adaptar suas rotinas para aproveitar esses momentos especiais em vez de lutar contra eles. O quarto e último aviso que surge quando a vida do idoso desacelera é talvez o mais sutil, mas também o mais profundo de todos, envolvendo uma transformação gradual na forma como uma pessoa se relaciona com o mundo ao seu redor e com suas próprias prioridades de vida. Estou falando de uma mudança que chamo de recalibragem existencial adaptativa, onde o idoso desenvolve naturalmente uma perspectiva diferente sobre o que é importante, urgente
ou digno de atenção e energia. Este quarto aviso se manifesta como um afastamento gradual de preocupações que antes causavam estresse ou ansiedade, combinado com um foco crescente em experiências mais simples, relacionamentos mais próximos e momentos de contemplação ou espiritualidade. Não é depressão ou apatia, mas uma espécie de sabedoria natural que prioriza automaticamente ou que realmente importa quando os recursos de tempo e energia são percebidos como limitados. Durante décadas observando estas características, documentei que esta recalibragem existencial é muitas vezes o aspecto mais bonito da desaceleração vital, porque permite que as pessoas experimentem níveis mais profundos de paz, aceitação e gratidão, que podem ter sido inacessíveis durante períodos mais ocupados e estressantes de suas vidas. Cientificamente, isso acontece porque quando o cérebro detecta sinais de envelhecimento avançado e limitação de recursos, ativa antigos programas evolutivos que mudam o foco de sobrevivência competitiva e acumulação de conquistas para consolidação de sabedoria, manutenção de relacionamentos e preparação espiritual. Neurotransmissores associados à ansiedade e urgência, como cortisol e norepinefrina, diminuem naturalmente, enquanto aqueles associados à satisfação e aceitação, como serotonina e oxitocina, podem, na verdade, aumentar. O Sr. Pedro Augusto, um paciente de 89 anos que sempre esteve muito preocupado com questões financeiras e conflitos familiares, gradualmente desenvolveu essa perspectiva mais serena sobre as prioridades de vida, cerca de 6 meses antes de outras alterações de saúde se tornarem evidentes. Ele parou de se preocupar com investimentos que consumiam sua atenção há décadas, passando a passar horas simplesmente observando pássaros no jardim ou tendo conversas tranquilas com os netos sobre lições de vida que queria compartilhar. Sua família inicialmente se preocupou que ele estivesse ficando deprimido ou com deficiência mental. Mas quando eu expliquei que este era o quarto aviso de recalibração existencial adaptativa, eles conseguiram ver a beleza nesta sabedoria recém-descoberta e apreciaram uma perspectiva pacífica que ele havia adquirido. O que torna este quarto aviso particularmente precioso é que muitas vezes coincide com o aumento da disponibilidade emocional e do desejo de conexões significativas, criando oportunidades para curar feridas antigas, compartilhar memórias importantes e expressar amor que pode ter ficado não expresso por anos. As famílias que reconhecem esse padrão podem priorizar essas conexões mais profundas, em vez de se concentrarem em questões práticas que podem parecer urgentes, mas que são, em última análise, menos importantes do que essas oportunidades finais de intimidade emocional e espiritual. Agora que revelamos os 4 avisos específicos que surgem quando a vida do idoso desacelera, preciso explicar como eles se interconectam em um sistema biológico integrado que demonstra a sabedoria extraordinária do organismo humano, mesmo durante processos de declínio. Estes avisos não aparecem aleatoriamente, mas seguem uma sequência lógica que reflete as prioridades evolutivas do corpo quando deve se adaptar à escassez de recursos e eventual transição. O primeiro aviso, economia energética adaptativa, geralmente aparece primeiro porque o gerenciamento de energia é fundamental para todas as outras funções corporais. Quando o corpo detecta reservas decrescentes, a adaptação imediata na distribuição de energia torna-se crítica para a manutenção das funções vitais. O segundo aviso, a recalibragem nutricional, ocorre naturalmente porque a nutrição impacta diretamente a disponibilidade de energia. À medida que a energia se torna mais preciosa, o corpo desenvolve automaticamente preferências por alimentos que forneçam nutrição máxima, com gasto mínimo de energia para a digestão. O terceiro aviso, redistribuição temporal da consciência, surge como o cérebro se adapta a novas restrições energéticas por reorganização quando e como a consciência é implantada. Os padrões de sono mudam para otimizar o uso de energia e facilitar processos internos importantes que podem ocorrer durante períodos tradicionalmente acordados. O quarto aviso, recalibragem existencial, representa a adaptação mais sofisticada,
onde funções cognitivas de nível superior reorganizam prioridades para focar no que é mais significativo e importante quando o tempo e a energia são reconhecidos como finitos. Durante a minha carreira, observei consistentemente que os pacientes que experimentam todos os 4 avisos nesta progressão natural muitas vezes têm experiências mais pacíficas e significativas durante os seus últimos meses ou anos, porque os seus corpos e mentes adaptaram-se gradualmente a uma nova forma de viver, que é sustentável e apropriada às suas capacidades de mudança. Dona Helena Rodrigues, uma paciente de 86 anos, experimentou todos os 4 alertas ao longo de um período de 18 meses, com cada fase fluindo naturalmente para a seguinte. A sua família, educada sobre estes padrões, conseguiu apoiá-la em cada transição em vez de lutar contra as mudanças naturais, resultando num período de maior proximidade, resolução de problemas familiares e belas memórias finais que trouxeram conforto a todos muito depois do seu falecimento. É absolutamente crucial que você entenda que reconhecer estes 4 avisos, quando a vida do idoso desacelera, não é sobre criar ansiedade ou luto prematuro, mas sim sobre otimizar a qualidade de vida e o significado durante o que pode estar entre os meses ou anos mais preciosos de experiência familiar compartilhada. Quando você identifica o primeiro aviso de adaptação energética, pode começar a ajustar expectativas e rotinas para apoiar novos padrões energéticos, em vez de esgotar o idoso por meio de demandas irrealistas. Isto inclui simplificar as atividades diárias, priorizar os períodos de descanso e criar suportes ambientais que minimizem o gasto energético em tarefas não essenciais. Quando você reconhece o segundo aviso de recalibração nutricional, pode trabalhar com profissionais de saúde para desenvolver planos alimentares que respeitem as novas preferências do corpo e, ao mesmo tempo, garantam uma nutrição adequada por meio de alimentos que sejam facilmente processados e genuinamente atraentes. Quando você entende o terceiro aviso de redistribuição da consciência temporal, pode adaptar os horários familiares para aproveitar os períodos em que o idoso está mais alerta e engajado, criando oportunidades para interação significativa durante esses momentos ideais. Mais importante ainda, quando você aprecia o quarto aviso de recalibração existencial, pode priorizar os tipos de experiências e conversas que serão mais valiosas durante esta fase da vida, quando a sabedoria, os relacionamentos e a preparação espiritual naturalmente se tornam mais importantes do que preocupações práticas ou conquistas materiais. Durante décadas guiando famílias brasileiras nessas transições, aprendemos consistentemente que aqueles equipados com compreensão desses padrões relatam experiências significativamente mais positivas, incluindo melhor comunicação com seus entes queridos idosos, atividades compartilhadas mais significativas, maior harmonia familiar durante transições difíceis e significativamente menos arrependimento por oportunidades perdidas após a transição final. Eles se sentem mais preparados, mais conectados e mais capazes de fornecer suporte adequado durante e cada fase, em vez de se sentirem desamparados ou confusos sobre mudanças que não entendem. Os cuidados médicos profissionais também devem ser adaptados em resposta a estes alertas, mudando o foco de intervenções agressivas para cuidados de suporte que melhorem o conforto e a qualidade de vida, medidas preventivas atribuídas a alguém nesta fase da vida, e abordagens paliativas, quando necessárias, para garantir dignidade e conforto ao longo do processo de transição. Um aspecto particularmente importante que deve ser abordado é como documentar e comunicar estes avisos de forma eficaz com outros membros da família e profissionais de saúde para garantir que todos os envolvidos no cuidado compreendam o que está acontecendo e possam contribuir adequadamente para um cuidado ideal. Manter um registro simples e detalhado de quando cada alerta foi observado pela primeira vez, como ele progrediu e quais intervenções ou adaptações foram úteis, pode fornecer informações valiosas para profissionais médicos especializados em cuidados geriátricos e pode ajudar outros membros da família que podem não estar presentes constantemente a compreender a situação atual com precisão.
Ao longo de décadas orientando famílias brasileiras, aprendemos que aqueles que mantêm essa documentação se sentem mais organizados, menos ansiosos com as mudanças que observam e mais capazes de se comunicar de forma eficaz com os profissionais de saúde sobre preocupações e necessidades. Além disso, quando vários membros da família estão envolvidos no cuidado, este registro permite que todos tenham uma compreensão clara da progressão e contribuam significativamente para as decisões de cuidado e apoio diário. A senhora Ana Beatriz, filha de uma paciente de 92 anos, manteve um diário exemplar, documentando todos os 4 avisos ao longo de um período de 8 meses, o que se revelou fundamental para a equipe de cuidados paliativos ajustar medicamentos e protocolos com precisão, e também ajudou outros familiares que viviam longe a perceber quando deveriam marcar visitas ou conversas importantes. Outro aspecto crucial é utilizar esse conhecimento para facilitar conversas significativas e encerramento emocional, enquanto ainda há tempo e energia para essas interações importantes. Quando você reconhece que esses avisos indicam o início de um processo natural de transição de vida, você pode priorizar discussões sobre valores, história familiar, memórias importantes e expressões de amor e gratidão que, de outra forma, poderiam ser adiadas até que as oportunidades sejam limitadas pelo avanço da fragilidade ou por mudanças cognitivas. Muitas famílias perdem estas oportunidades preciosas simplesmente porque não reconhecem que um período de transição começou até fases muito posteriores, quando a comunicação significativa se torna mais difícil. Usar o conhecimento desses avisos permite que as famílias façam escolhas conscientes sobre como passar o tempo restante juntas e que tipos de experiências priorizar, em vez de serem pegas despreparadas quando as capacidades diminuem mais rapidamente. Isto inclui planear reuniões familiares especiais enquanto as viagens e a interação social ainda são possíveis, registrar histórias familiares importantes ou sabedoria que o idoso deseja partilhar, completar questões práticas como documentos legais ou planeamento financeiro, enquanto a clareza cognitiva permanece ótima, e simplesmente passar tempo de qualidade juntos, de forma a honrar as necessidades e interesses em mudança que emergem durante esta fase. Durante mais de 3 décadas estudando esses 4 avisos de desaceleração da vida, o que mais impressiona e me emociona profundamente é como eles revelam a extraordinária sabedoria inerente ao corpo humano, mesmo durante o aparente declínio. Cada aviso representa não uma deterioração aleatória, mas uma adaptação sofisticada que desempenha importantes funções biológicas e psicológicas durante as transições da vida. Os padrões de conservação de energia ajudam a garantir que as funções vitais possam ser mantidas com a diminuição dos recursos, ao mesmo tempo que permitem atividades significativas e envolvimento quando mais necessário. A recalibração nutricional protege os órgãos digestivos de estresse desnecessário, garantindo ao mesmo tempo que a nutrição continua através de alimentos que podem ser processados de forma eficiente e prazerosa. A redistribuição da consciência temporal otimiza a função cerebral para novas prioridades, ao mesmo tempo que muitas vezes cria oportunidades para reflexão mais profunda, conexão espiritual e intimidade familiar durante horas tranquilas. A recalibração existencial facilita a preparação emocional e espiritual para as principais transições da vida, ao mesmo tempo que muitas vezes traz maior paz, sabedoria e apreciação para os elementos mais importantes da vida. Compreender esta sabedoria biológica e psicológica pode transformar completamente a forma como as famílias percebem e vivenciam estas mudanças, de sinais assustadores de declínio para a evidência de notável capacidade adaptativa que merece respeito e apoio em vez de resistência ou negação. Durante minha carreira, testemunhei inúmeras famílias que inicialmente ficaram arrasadas ao reconhecer esses avisos, eventualmente encontrando profundo significado, beleza e até gratidão ao entender que a experiência de seu ente querido estava seguindo padrões naturais que evoluíram ao longo da vida. ARA facilita transições graciosas. Os avisos não são evidências de fracasso,
mas sim manifestação de uma programação biológica sofisticada que ajuda a garantir que os estágios finais da vida possam ser vividos com dignidade, conforto e capacidade contínua de amor e conexão. A investigação científica apoia cada vez mais esta visão de que o envelhecimento e os processos de fim de vida envolvem adaptações altamente organizadas em vez de simples colapso biológico, e as famílias que compreendem este relatório relatam experiências muito mais positivas durante estes períodos desafiantes. Eles se sentem menos desamparados e mais capacitados para fornecer apoio adequado, experimentam maior conexão e intimidade com seus entes queridos durante os últimos meses ou anos e carregam menos traumas e mais memórias positivas após transições difíceis serem concluídas. É também essencial para abordar dimensões culturais e espirituais mais amplas, de reconhecer esses alertas no contexto brasileiro, onde as conexões familiares, as tradições religiosas e as redes de apoio comunitário desempenham papéis cruciais na forma como as pessoas abordam o envelhecimento e as transições de fim de vida. Nossa cultura brasileira valoriza enormemente a manutenção da dignidade e do respeito aos familiares idosos, e ter conhecimento sobre esses sinais de alerta naturais permite que as famílias prestem cuidados que honrem esses valores culturais enquanto se adaptam às mudanças de necessidades e capacidades. Muitas famílias brasileiras enfrentam desafios únicos na prestação de cuidados aos idosos, incluindo a separação geográfica, quando as crianças se mudam para cidades diferentes para trabalhar, recursos financeiros limitados para cuidados especializados e, às vezes, conselhos conflitantes de vários membros da família sobre o que constitui cuidado apropriado. Compreender estes 4 avisos pode ajudar as famílias a tomar decisões mais informadas sobre condições de vida, recursos de cuidados e envolvimento familiar que sejam realistas e apropriadas para cada fase do processo de desaceleração, em vez de fazer suposições baseadas em como as coisas costumavam ser ou o que funcionava em diferentes circunstâncias. Além disso, nossas ricas tradições espirituais, sejam católicas, evangélicas, espíritas ou outras religiões, muitas vezes fornecem estruturas para a compreensão das transições da vida que podem ser aprimoradas por meio da consciência desses padrões biológicos naturais. Quando as famílias reconhecem que estes avisos indicam o início de uma fase de preparação natural, podem procurar orientação espiritual apropriada, envolver-se em práticas religiosas significativas e encontrar conforto na compreensão dos ciclos naturais da vida baseada na fé, em vez de ver as mudanças apenas como problemas médicos a serem resolvidos. Durante minha carreira servindo famílias brasileiras de diversas origens e regiões, observei consistentemente que aqueles equipados com esse conhecimento, combinado com fortes estruturas espirituais e redes de apoio comunitário, navegam nessas transições com maior paz, resiliência e capacidade de encontrar significado mesmo em circunstâncias difíceis. Eles são capazes de integrar a compreensão médica com valores culturais e crenças espirituais, de forma a fornecer apoio abrangente, tanto para o indivíduo idoso quanto para todo o sistema familiar durante essas importantes transições. Finalmente, quero enfatizar que reconhecer esses 4 avisos, quando a vida do idoso desacelera, é fundamentalmente sobre honrar todo o espectro da experiência humana e criar oportunidades para amor, crescimento e conexão durante o que pode estar entre os períodos mais significativos de nossa existência compartilhada. Quando você entende que essas mudanças indicam o início de uma transição natural de vida e não simplesmente problemas médicos, você pode abordar esse momento com a devida reverência e intenção, fazendo escolhas que reflitam seus valores mais profundos sobre família, amor e o que faz a vida valer a pena. Use esse conhecimento para criar experiências de beleza, significado e conexão profunda durante aquele que é verdadeiramente um momento sagrado de transição. Concentre-se na presença e não na produtividade, na profundidade e não no nível de atividade, na expressão de amor em vez de no gerenciamento dos sintomas, e na celebração da vida que está em transição
em vez de lamentar as mudanças que são naturais e apropriadas. O atendimento médico profissional continua sendo essencial para garantir o conforto, controlar os sintomas e fornecer intervenções apropriadas quando úteis. Mas esse entendimento permite que as famílias abordem as decisões médicas com sabedoria sobre objetivos que sejam realistas e apropriados para cada estágio, em vez de buscar intervenções que possam interferir nos processos naturais ou causar desconforto desnecessário. Mais importante ainda, este conhecimento capacita as famílias a estarem presentes de maneira significativa durante um período em que a presença, o amor e a conexão espiritual podem ser os presentes mais valiosos que podem oferecer. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar com esta informação vital. Juntos, podemos transformar a forma como a nossa sociedade brasileira aborda o envelhecimento e as transições do fim da vida, trazendo maior compreensão, melhor preparação e mais paz para a família, momentos durante esses períodos mais preciosos e sagrados de nossa jornada humana compartilhada. Lembre-se que esse conhecimento é um presente que permite que você ame melhor, cuide melhor e esteja presente de forma mais significativa durante as transições mais importantes da vida, honrando tanto o indivíduo que está em transição quanto as relações familiares que podem ser aprofundadas e enriquecidas mesmo em momentos de desafio e mudança.